prazer estar aqui com vocês. Vou fazer uma apresentação sobre a ideia da malha hidroviária brasileira de navegação com seus potenciais e divididos em 6 apresentações. Meu nome é João Gomes Ribeiro Neto, sou engenheiro civil, com especialização em portos e vias navegáveis. Podemos começar. Aqui nessa tela aqui, nós temos o panorama do complexo aquaviário do Brasil. Isso aqui é milenar, né? Isso aí é uma ideia. Hoje temos aí várias usinas hidrelétricas sem eclusas, né? Que interromperam bastante a navegação. Essas são as aquavias principais, em azul, mais forte, né? Vocês sentirem o potencial. Nós temos hoje em dia movimentamos 50 milhões de toneladas de carga nessas hidrovias, aproximadamente, e esse potencial é 5% do que poderia ser movimentado, ou seja, temos aí um espaço para 95% de movimentação de cargas pelas hidrovias, né? Aqui do lado esquerdo, abaixo, nós temos o mapa do Brasil com as tribos indígenas nas regiões aí. Isso aí é um fator muito importante quando se projeta qualquer coisa. Nós temos que conversar com todos os atores que são afetados com determinadas obras de melhoramentos, né? Nós temos também essa lei 9433 de 97, que fala que a água é um bem de domínio público. Então, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, ela tem que servir para energia ou para navegação. Se tiver usina hidrelétrica, o que se recomenda e que era recomendado, que não aconteceu muito, era sempre ter eclusas, né? Em alguns rios aí, como o rio Paranapanema, rio Ivaí, eles não têm eclusas e são rios potencialmente navegáveis, tá? E no Paraná, por exemplo, e outros mais, né? Então vamos lá, a primeira apresentação. Nós temos aqui a planilha dos rios navegáveis do Brasil. Então, temos as bacias, né? A Amazônica, ela é uma bacia privilegiada porque ela não tem como não navegar, né? Você tem que movimentar as cargas por aquavias porque não se tem uma acessibilidade ferroviária e rodoviária em todos os trechos dessa região. Então, é o caso que o Brasil tem crescido muito na movimentação de cargas por hidrovia nesta região amazônica. Nas demais, umas estão desativadas e outras estão navegando muito pouco. Então, temos aí a Amazônica, Nordeste, Tocantins, São Francisco, Leste, Paraná, Tietê, que abrange São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Os rios são Paraná, Tietê, Paranaíba, Grande, Ivaí e Ivinhema. Então, são rios que formam essa bacia do Paraná-Tietê, né? Na bacia do Paraguai, temos o Mato Grosso do Sul e Paraná. Temos os rios Paraguai, Cuiabá, Miranda, São Lourenço, Taquari e Jauru. Taquari existe também no Rio Grande do Sul, tá? Esse rio Taquari. Mas também temos no Pantanal um rio com o mesmo nome. E no sul temos o Rio Grande do Sul, com os rios Jacuí, Taquari, Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim. Embora o sul ele tenha uma capacidade aquática enorme, na navegação ele tem só potencial de mais 700 quilômetros, tá? Para navegação. E temos o Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, abrange essa região do Uruguai, que é o rio Uruguai e Ibicuí. Aqui nós temos revitalizar a navegação interior, equilibrar a matriz de transportes, né? Tem um Brasil aí, vocês veem um potencial rodohidroferroviário, dutoviário, uma potência assim espetacular, né? E que no passado se conversava mais. Então, até 1992 e tal, ele era uma coisa mais, era
A distribuição dessa multimodalidade pelo Brasil todo era em bloco. Não era na parte comercial que dava mais dinheiro ou menos dinheiro e tal. Quando extinguiram as empresas estatais, como Portobras e outras, o que aconteceu? A iniciativa privada ela não deu tanta importância para as hidrovias, tá? E daí começou a dar uma caída nessa integração que existiu no passado, tá? Então, digamos, até 1994 existia ainda um equilíbrio. Depois ficou crescente demais a navegação do transporte rodoviário. Aí temos aí uma foto do engarrafamento, que já houve várias vezes, tá? Por rodovia. E estamos aí tentando equilibrar essa matriz novamente. Alguns exemplos aí de modais, né? E vocês têm uma criatividade aí para vocês perguntarem depois para qualquer dúvida para mim mais tarde. Vamos lá. Definição de navegação no Brasil. Navegação interior é realizada em vias interiores em percurso nacional ou internacional, em rios, lagos, canais, baías, angras e áreas marítimas abrigadas, tá? Lei 9537, de 11/12/97. E a Lei 9432, ela dita o caminho predeterminado ao tráfego aquático. Então, eles já determinam os pontos geográficos que estão pré-determinados para essa navegação. E navegação de cabotagem é realizada entre portos ou terminais do território brasileiro, utilizando-se de via marítima, podendo também adentrar ou sair de vias navegáveis interiores, classe 1, que vocês vão ver nas apresentações seguintes, sem ultrapassar 200 milhas da costa. E navegação marítima realizada ultrapassando 200 milhas da costa no Brasil, com destino ou origem em países diversos. Temos aqui o exemplo de um potencial que já foi movimentado no passado, muito pelas hidrovias, na região, por exemplo, naquela bola vermelha ali, no círculo vermelho, chamado Tríplice Fronteira. Ali o Uruguai, a Argentina e o sul do Brasil, do Rio Paraná ali, de Foz do Iguaçu para cima, ele movimentava muito grão do Paraná e da Argentina e subia o Rio Paraná até Presidente Epitácio, em São Paulo e Panorama, e de estrada de ferro ele seguia até o Porto de Santos. Então era uma movimentação, uma logística muito legal, integrava o Mercosul, tá? E já está parado isso há mais de 20 anos, sem essa movimentação. E temos aí o Rio Paraguai, que vocês estão vendo à esquerda, que vem lá de cima de Cáceres, descendo o rio sem nenhum impedimento, saindo na Bacia do Prata e no mar, né? Aí são os potenciais que o país tem. Ali em Foz do Iguaçu nós temos a usina hidrelétrica de Iguaçu, que não permite eclusa, né? Então aí interrompe a navegação ali. E abaixo continua o Rio Paraná, que tem navegação franca, juntando com o Rio Paraguai e saindo na Bacia do Prata. Aqui temos os motivos: a baixa participação hidroviária na matriz de transporte. Então vamos lá. Mercado graneleiro forçou adaptações dos transportadores hidroviários que operaram carga geral, que sem apoio de aportes adaptaram-se e não deu certo. Então o que eu quero dizer com isso? É que o governo incentivou muito as navegações de carga geral, por exemplo, no Rio Paraguai, que transportavam cimento para Cáceres e de Cáceres traziam madeira, sacaria. Então era uma operação de ida e vinda, não tinha o retorno vazio, né? E as embarcações eram apropriadas para carga geral. Com o fomento dos grãos, da soja, que era mais lucrativo, houve uma solicitação assim superior para que se transformasse essas embarcações em graneleiras. O que aconteceu? As embarcações que já tinham essas rotas definidas, que você, para conseguir uma rota definida, ela é muito demorada. Então, quando o cliente tem a credibilidade daquela rota definida, ele vai. E para perder essa credibilidade é fácil. Então, o que aconteceu? Perdendo a credibilidade, porque parou com carga geral,
e os grãos não deram muito certo, porque a adaptação não é o ideal, né? Então ficou sem uma coisa e outra, de Corumbá para cá, e parou, né? Praticamente parou. Essa movimentação de hidrovia de cargas, né? Por embarcações e comboios. Hoje está se tentando, de uns anos para cá, vem se tentando, mas não consegue. O que tinha que ter sido feito lá atrás? O governo tinha que ter dado incentivo a novas empresas de navegação e não tirasse o que já estava funcionando. Então, dava uma esperada para esse transporte graneleiro de 2 anos até que as embarcações apropriadas ficassem prontas, tá? Aqui, nós temos aqui os tempos e movimentos dependem de acessibilidade e investimentos em infra. O modal hidroviário não leva de porta a porta. Terminais interiores e vias secundárias desativadas impedem opções de utilização. Então, uma coisa puxa a outra. Parou lá, desativou o porto e tal, e como vai voltar? Ou então o transporte rodoviário ganhou o mercado. Ganhou o mercado, levando de porta a porta, com um custo Brasil muito mais alto, e é o que está acontecendo praticamente até hoje, e a ferrovia está ganhando seu espaço, também levando de porta a porta, andando 2.700 quilômetros, como é de Porto Velho praticamente até o Porto de Santos e tal, mas isso não é uma logística multimodal ideal. De repente tem que se pensar melhor, utilizando-se também as hidrovias novamente. Aí precisa uma política toda para verificar quais são as hidrovias, as do norte, que vai sair nos portos do norte, ou vai para o Porto de Santos, enfim. Então isso aí é uma coisa a se pensar. Então eu já falei que a Portobras em 93 a partir de 93 começou a refletir na matriz de transporte, com a extensão da Portobras, muitas alterações nas instituições que deviam manter projeto estratégico. Então, dessa forma, nós temos essa matriz aí bem diferente da matriz americana, que está bem mais equilibrada, né? E dá para ver aí que a cabotagem e a hidrovia soma 12%, 10% de cabotagem e 2% de movimentação por hidrovias, né? E as hidrovias do norte, praticamente. Aqui nós temos 14 alterações, esse gráfico não está bom, mas a ideia que é importante, de instituições hidroviárias de 1911 a 2024. Então, vejamos, como pode você manter uma política de gestão se de governo em governo, de 2 em 2 governos, muda todo o sistema, muda o ministério, você tem um quadro de funcionários modificado, e antigamente nós tivemos um bom período sem essas alterações, e a Portobras ela era central, então a gente conseguia resolver tudo com ela, né? E nós tínhamos as bases distribuídas pelo Brasil, que hoje não tem mais, e dificulta bastante informações estatísticas e etc, né? Então, antigamente tínhamos uma antiga estrutura, era assim, verde do lado direito, que era um boneco bem equilibrado, e tínhamos o órgão pensante GEIPOT, a Portobras ali ficava abaixo do Ministério de Transportes, e Sunamã, todo mundo trabalhando em parceria, portos e vias navegáveis também, de forma que havia as administrações hidroviárias das bacias, né? Tinha um superintendente para cada uma. Então nós tínhamos, vamos supor, 8 superintendentes ou 9 superintendentes, e que cuidavam das hidrovias. E tinha os chefes de núcleo operacionais que cuidavam dos portos, e eu fui chefe dos núcleos de portuários, de hidroviários. Então eu vi tudo isso acontecendo redondo, né? Então hoje, com a estrutura atual, que agora mudou novamente, nós temos um caminho muito longo a percorrer, e que dificulta bastante você resolver problemas emergenciais, tá? É isso que é bom entender bem esse assunto aí. Segmentos que atuam no sistema, autoridades e agentes atuantes em um porto. Isso aí eu peguei, a fonte da matéria foi do consultor Frederico Bussinger, meu colega, que eu peguei na apresentação dele, que mostra aí os atores, né, da organização privada, operador portuário, arrendatário, despachante, sindicatos, amador, ferroviário, TUPS, operação logística, praticagem, rebocador, portos secos, hidroviário, rodoviário, enfim, tudo isso daí
integrado para sair uma operação portuária marítima, né? E interior também. E público, essas entidades que têm que cuidar da parte agrícola, da fiscalização sanitária, ambiental, municipal, policial, portuária, alfandegária, marítima, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, é uma quantidade enorme de atores envolvidos numa liberação de repente, e isso daí também é bem complicado de dar encaminhamento muitas vezes numa organização e num corpo digamos, antigamente nós tínhamos essa organização mais enxuta, tá? Existiam esses órgãos, mas existiam as regras que a gente seguia. Caso acontecesse alguma coisa, esses órgãos entrariam e dariam um novo rumo, né? E, finalmente, aqui, uma análise. O que se propõe para você organizar tudo isso aí de novo? Nós temos que ter organização de governança. Esse cérebro em amarelo. Para poder botar as hidrovias planejadas e otimizadas. Então, dali, você tem que ter análise do cenário atualizando o banco de dados que estão desatualizados, incentivo fiscal de 10 anos para interessados nas hidrovias voltarem, combater fraquezas demonstrando pontos fortes das hidrovias. Isso daí eu sei mostrar. Organograma simplificado agiliza decisões estratégicas. Tem que simplificar esse organograma, que é um trabalho a 4 mãos, junto com as entidades que estão aí na gestão, né? Eles têm que simplificar isso aí. Criar plataforma com pulmões de apoio de distribuições. Isso é importantíssimo. Você não pode chegar com a carga de origem e destino tudo num lugar só. Você pode chegar batendo bola, jogando nos pulmões e depois dali 24 horas, devagar, pensado, 365 dias, sem trânsito, operar um porto, por exemplo, de Santos sem nenhum gargalo de horário de pico, etc. Então, isso daí é inteligência. Recuperar rotas secundárias, multimodais, eliminando gargalos. Então, tem que recuperar rodovia também secundária que ligava portos hidroviários aos portos marítimos. Tem que recuperar ferrovias como Presidente Epitácio e Panorama, que estão desativadas, que ligavam ao Porto de Santos. E tem que recuperar terminais portuários também, e hidrovias que pararam de movimentar tem que ser dragada em alguns pontos. Porque você tendo a navegação fluvial, você tem a rota com a autodragagem. E isso daí é um ponto importantíssimo de conhecerem. Você tendo navegação frequente, você facilita a manutenção da via navegável, do canal de via navegável. Né? E tem as boias de sinalizações. Isso nós vamos falar em outras apresentações. Atualizar banco de dados, já falei, de terminais também, de operação e os seres utilizados. Fomentar investimentos em melhoramentos na infraestrutura, ferrovia, etc., rodos secundários. Cargas transportadas por hidrovias BR de 2% pode quintuplicar com a situação atual que nós temos aí. Então, é isso que eu queria dizer nessa primeira apresentação.